Entrevista do dia. Muito bem, gente, quando chega a hora de escolher uma carreira, uma profissão, a primeira coisa que a gente faz é pensar no que a gente quer ser, né? Ah, eu vou pensar no que eu quero ser. Aí vem aquela frase, o que eu quero ser quando crescer? Será que eu quero ser um médico? Será que eu quero ser um professor, um engenheiro, um jornalista, um radialista? É assim que a gente pensa, né? E a gente fica confuso. O jovenzinho, o adolescente, né? Fica confuso, fica com medo, fica com muitas incertezas, ele fica perdido em meio às incertezas. Mas você já pensou em começar a definir o que você não quer ser? Olha só, você vira o jogo. Ao invés de pensar no que você quer ser, você pensar no que você não quer ser. É isso mesmo, começar a dizer não para o que você não quer para a sua vida. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com um administrador e especialista em empreendedorismo e criatividade, Fábio Zugman. Ei, Fábio, bom dia. Bom dia, Paulo Roberto, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado aqui pela sua disponibilidade em participar conosco. Fábio, eu achei muito interessante esse viés, essa ótica aqui em é uma forma muito interessante de encaminhar positivamente a escolha, a futura escolha, por exemplo, de um jovem em relação à profissão, o que ele não quer ser. Facilita muito as coisas, não? Claro, muito obrigado, Paulo Roberto, primeiro pelo elogio. E é justamente, a gente pensa muito, quando vai tomar uma escolha, fazer uma decisão, ainda mais quando é importante, no que a gente quer. Aí fica lá o jovem em casa, batendo na cabeça, o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer o resto da vida? Vou ter que fazer uma faculdade aí de 4 anos, 5 anos, depois uma pós-graduação, pode levar aí 10 anos para a pessoa se formar, e sempre com aquela obrigação de pensar, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo. Exatamente. E pensar na parte oposta, bom, primeiro deixa eu ver aqui, o que eu não quero? E aí começar a relacionar isso, olha, é um mapa, eu acho que é um método muito prático e um método que auxilia muito a escolha do jovem. Porque eu percebo, sabe, Fábio, que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão muito perdidos, assim, em meio a essa questão da escolha da profissão, o primeiro emprego. Hoje o nível de concorrência é muito grande, a exigência é muito grande, eles estão, assim, perdidos, atônitos mesmo, nesse mar de dúvidas aí. Agora, por que o sim? Agora vamos para outra ponta, né? Por que o sim nos deixa assim tão confusos? Em primeiro lugar, hoje em dia tem muita opção. Não é que antigamente você não tivesse a opção de fazer vários cursos, mas hoje em dia tem tanto curso e tanta informação que a pessoa fica muito perdida. Quer dizer, eu tenho muito curso, muita informação sobre tudo, eu posso ser o que eu quiser, tá certo? Tem aquele papo, você pode ser o que você quiser, você pode estudar o que você quiser, ninguém sabe muito sobre o futuro. Então, o primeiro ponto é muita informação. O segundo é que quando eu vou pelo sim, ou seja, o que eu quero, a gente meio que sonha. Então, a pessoa sonha no dia a dia do médico, sonha o dia a dia de um advogado, e fica naquela coisa muito abstrata. Então, eu estou comparando o sonho de ser médico e o sonho de ser administrador. E isso gera ansiedade? Isso gera ansiedade e lá na frente também pode gerar aquela frustração. Que é o abandono. A pessoa vai lá, passa por uma faculdade de engenharia, chega lá na frente e fala, mas eu não achava que não era isso. Então... E isso é muito comum ocorrer, né, Fábio? É bastante. É muito comum. Eu conheço muitos jovens, né, hoje até não tão jovens assim, que optaram por um outro caminho no meio de uma caminhada. Ou seja, e aí você perde tudo aquilo que você construiu. A gente não pode perder muito tempo não, né, Fábio? Exato. Primeiro tem que olhar o seguinte, todo mundo pode errar. Agora, uma forma de lidar com isso é justamente, eu digo o seguinte, imagina você está num corredor, você sempre vai ter várias portas à sua frente. Eu tenho lá 3, 4 portas. Nem sempre eu vou saber qual porta eu quero entrar, mas eu posso começar a pensar qual porta eu não quero nem abrir. Tá certo. Aí, pegando essa imagem que você traz das portas, então praticamente, como é que isso é uma coisa mais prática para o jovem que está nos ouvindo agora, como aplicar o não na hora de escolher a carreira? O que ele deve levar em consideração? A primeira coisa é o mais simples, eu digo até que é uma coisa que a gente sente no estômago, é fazer uma lista do que eu não quero. Então, assim, a pessoa pode decidir, olha, eu não quero trabalhar com pessoas, não quero ter chefe, eu não quero fazer conta o dia inteiro. Então, você vai fazendo uma lista do que você não quer.
E eu acho mais fácil, Paulo Roberto, porque o não geralmente você sente no estômago, não é uma coisa racional que você fica pensando, analisando. Então, geralmente você pega alguém que está confuso numa situação e você fala, o que você quer? Ah, não sei, estou meio em dúvida. Tá bom, o que você não quer? A pessoa já sabe na hora. Ela sabe. Aquilo parece errado. Olha só. Tem gente que até passa mal. É interessante, eu estava conversando, eu tenho um amigo, se chama Pedro. O Pedro, ele tem uma empresa, tem uma auditoria, contábil, fiscal, ele é um excelente contador. E, inclusive, ontem nós estávamos conversando sobre isso. E ele falou, Paulo, exatamente nesse tema, ele falou, eu trabalhava numa multinacional, eu era um empregado de uma multinacional, ganhava muito bem para o padrão deles, eu ganhava muito bem, e realmente eu ganhava muito bem, só que chegou num ponto da minha caminhada profissional que eu pensei assim, olha, eu olhei para tudo à minha volta e falei, olha, eu nunca vou ser dono disso aqui. Eu sempre, isso ele, né? Eu sempre serei um empregado. Eu não quero ser empregado da vida porque eu quero ser dono do meu tempo, eu quero fazer a minha agenda, eu tenho outras coisas para fazer também, além de trabalhar. Eu não posso gastar a minha vida toda enfiado dentro de um escritório trabalhando. Então eu quero ser... A coisa partiu porque ele queria ser dono do tempo dele. E ele projetou o futuro, ele viu que se ele ficasse ali naquele ambiente, ele não seria dono do tempo. E mais, não seria dono do próprio negócio, porque ali ele seria eternamente empregado. E aí, ganhando muito bem, num estágio muito bom, numa carreira muito boa, numa empresa maravilhosa, ele pediu demissão, todo mundo achou, você é louco. Aí ele foi, começou o negócio dele, né, e hoje está aí. Está muito bem posicionado no mercado e tal. Olha só que interessante, nós conversamos disso ontem à noite, eu acho que ilustra muito bem o do não, a escolha pelo não. Exatamente, é que não ele limita pouco, né? Então esse limite lhe dá uma segurança. A hora que o seu amigo falou, eu não quero fazer mais isso, ele pode até não saber o caminho que ele vai seguir, mas ele colocou um limite até onde ele vai naquela situação. E outra coisa, tem que ser muito valente mesmo para poder fazer essa escolha, porque às vezes as condições que a gente está enfrentando ali na hora, no momento, não nos dão o ambiente necessário para poder fortalecer essa decisão, né? Exatamente. Agora, é muito importante justamente você aprender a falar, olha, daqui eu não passo, como o seu amigo fez. Ou seja, passou lá anos numa multinacional fazendo uma carreira e falou, olha, daqui não vai mais, daqui eu não passo mais, eu posso não saber o caminho que eu vou seguir agora, mas essa porta aqui eu não vou mais abrir, eu não vou mais passar por ela. Ou seja, a lista do não, ou a lista dos nãos, né, nos ajuda muito, e principalmente o jovem. Aí nós vamos voltar para o adolescente, porque ela é nessa fase mesmo da adolescência que o cara está ali pensando no que vai ser, pensando no que vai fazer. Olha, é um roteiro muito prático, eu acho muito bom. E duas coisas, né, Fábio, que são fundamentais para a vida. Uma coisa é a escolha da profissão. Se a pessoa acertar a escolha da profissão, né? E outra escolha, se ela acertar a escolha do par humano, do par com quem ela vai dividir a vida, se ela acertar nessas duas escolhas, ela tem tudo para ter uma vida boa, não tem? Exatamente. E o adolescente justamente tem essas duas em aberto, geralmente, né? Agora, você falou desse caso do pessoal, até para isso serve. Eu estava falando com uma amiga minha esses dias, e a hora que eu falei isso dela, ela falou, olha, realmente, eu não quero mais o meu casamento. E não é que ela queria se divorciar, ela falou, também não quero me divorciar. Eu só não quero mais a situação como ela está hoje. Então eu vou conversar com meu marido e a situação tem que mudar. Eu não quero mais esse caminho que nós dois estamos seguindo. Ou seja, essa reflexão vale para todos os âmbitos da vida. Exato. Eu digo que ela é muito boa para destravar uma hora que você está cheia de opções, ou está em dúvida, ou está se sentindo meio perdido. Dicas. Você fecha uma porta justamente para conseguir fechar um caminho e andar para o outro lado. Vamos dar dicas aqui para os nossos ouvintes, assim, dicas práticas de como fazer isso de maneira bem efetiva. Vamos lá. A primeira delas, escute o seu estômago. Eu acho que é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a dizer, faça análises racionais e pense, analise, mas geralmente quando a gente fala disso, a pessoa ela sabe o que ela quer ou ela sabe o que ela não quer. Tem uma piada antiga que fala o seguinte, se você está em dúvida sobre dois caminhos, você joga uma moeda para cima, e a opção que você se pegar secretamente torcendo é aquela que você tem que seguir. Então, quer dizer, a gente geralmente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, a gente só não tem coragem para seguir. Não é aquela coisa racional, mas está no estômago, tá certo? Essa seria, assim, a primeira dica. A segunda, a partir do momento que a gente começa a delimitar o não, a gente começa a enxergar algum foco lá na frente.
Então a gente precisa se sentir confortável e não ter uma resposta, mas ter um caminho e falar, olha, por enquanto eu vou por aqui, tá certo? Eu sei o que eu não quero, eu vou me sentindo mais seguro ao longo do tempo, tá certo? E vou identificando o caminho que eu quero seguir ao longo do tempo. E o terceiro é se sentir confortável com as escolhas. É como a gente estava falando, da pessoa tomar uma decisão e pelo menos passar algum tempo nessa decisão até ela ter certeza se o caminho está sendo bom ou se ela quer mudar. Mas você não pode ficar toda hora revisitando uma decisão e falando, olha, será que eu fiz bem agora? Vou retomar, voltar lá atrás. Senão perde tempo e a vida passa. Perde tempo e fica se torturando. Tem muita gente que chega até mim e está lá naquela mesma questão faz 2, 3 anos. Ai meu Deus, será que eu devia ter feito isso? Será que eu fiz... Peraí, você escolheu, então siga aí por um tempo, por alguns meses, pelo menos, aí você para e analisa de novo as portas que tem na sua frente. Ô, Fábio, é um belo tema para um livro, para um trabalho acadêmico, algo assim. Você tem algo nesse sentido? Eu tenho 2 livros sobre empreendedorismo que eu falo bastante sobre como escolher. Ah, sim. Quais são? Empreendedores Esquecidos. Empreendedores Esquecidos? Isso. E o outro? O outro é Administração para Profissionais Liberais. Administração para Profissionais Liberais. Tá bom. Encontra aqui em Belo Horizonte, nas boas livrarias? Encontra, com certeza. Tá bom. Deixa um site seu, um e-mail seu, um contato seu para os nossos ouvintes, que esse tema é um tema que desperta muita atenção. Tenho certeza que você vai receber aí muitos contatos. Claro. O site é www.zugman.com. Zugman com Z, né? Z de zebra, U-G-M-A-N. Z-U-G-M de Maria, A-N de nada. De nada, isso. Perfeito. Sem BR. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui. Gostei muito desse método, bastante prático e eu acho que bastante eficaz também, para que a gente possa orientar aí os jovens, né, que estão nessa busca da sua caminhada profissional, da caminhada da vida, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado, viu, Fábio? Com certeza, o prazer foi meu. Um grande abraço, até a próxima. Bom dia para você. 11h18. Olha, se você tem aí na sua casa um jovem, né, tá aí meio perdido, em busca, né, que é natural, né, gente? A juventude, todos nós passamos por isso, né? Só se você voltar no seu tempo, né, faça o seu processo inverso, que você vai chegar também. O jovem, é natural do jovem essa coisa assim meio, né, poxa vida, será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Então, essa entrevista ficará no nosso site, o radioglobo.com.br/Manhã da Globo BH. Sugira a ele que ouça essa entrevista, pondere com ele sobre a questão de começar as escolhas pelos não, ou nãos, né, os vários nãos que ele deve dizer. Eu acho que é uma maneira muito prática, bastante orientadora de, pelo menos, iniciar com o pé direito. Tá bom?